Meus irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós queremos trazer uma palavra. Confesso que sou bem consciente de que o machado é emprestado. Amém? O dono do machado é Jesus. Ele empresta na hora que Ele quer. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, mas se vocês orarem, Deus há de me dar uma palavra. Aleluia. Desde junho que a nossa igreja está em festa. No mês de junho, a Assembleia de Deus no Brasil completou 110 anos de existência. Depois, mês passado, mês de agosto, a Assembleia de Deus em Alagoas completou 106. E esta semana, a Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos completa 88 anos de existência. É uma festa sobre outra festa. É tempo de júbilo, é tempo de alegria, apesar da pandemia, apesar das restrições, apesar das forças ocultas que estão trabalhando por detrás de tudo isto, mas a igreja de Jesus, ela não arreia a bandeira do Calvário. Aleluia! Eu sou apaixonado pela nossa igreja, porque a nossa igreja é corajosa. Quando muitos se intimidaram com as ameaças, a nossa igreja não deixou de dar Santa Ceia nem um mês até agora. Deus seja glorificado. Quase que como nas catacumbas, quase que secretamente, quase que escondido, mas nós não deixamos de fazer o trabalho de Deus. É o Senhor que faz isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Mas irmãos, semana passada, que foi os 106 anos da nossa igreja, nós enviamos para aqueles campos onde os pastores têm mais dificuldade, uma mensagem que poderia, como sugestão, de ser dada em homenagem, em alusão, melhor dizendo, aos 106 anos de nossa igreja. E eu quero, com a ajuda de Deus, que vocês abram a Bíblia para somar o aniversário da igreja em Alagoas com o de São Miguel, no Salmo 126, um salmo bem conhecido. Glória a Deus. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Se quiser permanecer com a Bíblia marcada, é bom. Meus irmãos, o Salmo 126 é irmão do Salmo 137. O Salmo 137, o povo de Deus está no cativeiro babilônico. E eles dizem lá: junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Glória a Deus. Salmo 137 é salmo de choro, é salmo de cativeiro, é salmo de tristeza,
é salmo de quem está preso. E o Salmo 126 é salmo de libertação, é salmo de júbilo. A Bíblia diz: quando o Senhor trouxe os que voltaram do cativeiro a Sião. E meus irmãos, nós estamos no tempo do Salmo 126, que foi quando os judeus voltaram da terra da Babilônia, do reino Medo-Persa, para a terra de Judá. Louvado seja Deus. E meus irmãos amados, a Assembleia de Deus em São Miguel, completando 85 anos, 88, melhor dizendo, ela pode cantar esse salmo. Eu também vivia no cativeiro. Eu creio que a maioria de nós vivíamos no cativeiro, não num cativeiro físico, mas num cativeiro espiritual. Estávamos presos. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, representa o diabo. E nós estávamos na Babilônia, no sistema mundano, no sistema pagão, no sistema horroroso. Glória a Deus. Assim como os judeus estavam ali na Babilônia presos, sem poder adorar a Deus, sem poder oferecer sacrifício a Deus, sem poder cantar os salmos, tristes, abatidos, até que um dia Deus levantou um rei da Pérsia chamado Ciro. E Deus chama Ciro de meu ungido. Apesar de Ciro ser pagão, apesar de Ciro não conhecer a Deus, mas Deus disse: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aleluia. Ele disse também a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita. Aleluia. Já pensou, irmão, Deus usar um pagão para libertar o seu povo? Deus usar um homem incrédulo e Deus chamar esse homem de meu ungido. Glória a Deus. E ele passou um pregão, passou uma notificação em todo o reino, dizendo: a liberdade está proclamada. Quem quiser voltar para Jerusalém, pode voltar agora. Aleluia. E nós temos um Ciro maior do que Ciro. Nós temos um ungido maior do que Ciro, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio do céu à terra. Ele veio a mandado do Pai eterno. Ele veio a mandado de Deus. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E meus irmãos, Jesus veio mandado do Pai. Jesus veio e Jesus fez o trabalho na cruz. Jesus derramou seu sangue para a salvação das nossas almas. Jesus foi pregado, foi cuspido, foi chicoteado para nos remir de todo pecado, para nos remir do cativeiro babilônico. E meus amados irmãos, depois que ele morreu e ressuscitou, ele sobe para o céu. Mas antes de subir ao céu, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E meus irmãos amados, Deus prepara um homem chamado Otto Nelson. Glória a Deus. Otto Nelson vem até o Pará, ele sente uma chamada para o Brasil, e ele vai em 1914 para o Pará, e lá no Pará, irmãos,
ele vai ter com Gunavingre, e Gunavingre diz para ele: Otton, eu lá em Alagoas tem um povo, eu fui a Alagoas, nosso pioneiro Gunavingre, ele esteve aqui, olha como Deus trabalha. Ele estava lá no Belém, e chegou um homem que morava no poço, aqui em Maceió, chamado Simplício. E esse Simplício era adventista do 7º dia. Esse adventista chorava de dia e de noite, porque um filho seu tinha ido trabalhar nos seringais do Pará, e não deu mais notícia. E ele não sabia se o filho era vivo ou morto. Esse seu Simplício vivia chorando, e conseguiu juntar um dinheirinho, pegou o navio e foi para Belém do Pará em busca do filho. Ele morava onde hoje é a rua Comendador Leão, do Moinho. Quem passa ali sabe onde são os moinhos. Ele morava ali. E ele, irmão, chegando no Pará, não sei se ele achou o filho, a história não diz se ele achou ou não achou, mas pela providência de Deus, ele se encontrou com Gunavingre e disse: olha, eu sou de Maceió, eu sou adventista, e eu vim procurar o meu filho. E Gunavingre convidou aquele homem para ir ao culto da Assembleia de Deus, que só tinha 4 anos. E ali, irmãos, eles conversaram. Gunavingre pregou do batismo no Espírito Santo para ele. Ele creu e disse: olhe, pastor, vá lá em Alagoas, vá conhecer Maceió, vá lá olhar se dá para abrir o trabalho da Assembleia de Deus. Eu recebo o senhor na minha casa. Aleluia. E Gunavingre veio de navio. Chegando em Maceió, foi recebido pelo Simplício. E o Simplício creu que Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas Simplício não quis deixar de guardar o sábado. Simplício não quis deixar as leis dietéticas, aquelas coisas do santuário, aqueles desvaneios, aquelas doutrinas estranhas. Ele não quis se libertar. Gunavingre foi para a casa de Candinho, um crente batista. Candinho recebe Gunavingre em casa, e Gunavingre prega para ele o batismo com o Espírito Santo. Candinho ora, e Jesus batiza Candinho com o Espírito Santo. Foi o primeiro crente batizado com o Espírito Santo em Alagoas. Irmãos, o poder foi tão grande naquela casa, que está escrito no livro de Gunavingre, no Diário do Pioneiro, que o Candinho foi suspenso do chão. Eu dei um livro do pastor Laelso a um colega de faculdade, quando eu estudava. E ele leu, e no outro dia ele voltou e disse: Orisvaldo, como é que pode uma pessoa flutuar? Diz que esse tal de Candinho flutuou 3 vezes. Eu digo: meu irmão, pior do que flutuar é ser levado pelo ar de um lugar para outro. E Filipe foi arrebatado e levado de um lugar para outro. Glória a Deus. Irmãos, e depois ele volta, Gunavingre volta para o Pará. E lá no Pará, irmãos, ele diz a Otton Nelson: Otto, eu sinto que Alagoas é o seu lugar. Glória a Deus. Otto chega aqui, foi o nosso Ciro, foi o nosso enviado por Deus, foi o nosso homem que foi enviado para trazer o Evangelho, trazer a luz do Evangelho. E meus amados irmãos, o trabalho começou no dia 25 de agosto de 1915. Na casa do irmão Balbino, o pescador de Jaraguá. Naquela noite, numa casa de palha, numa choupana, Otton Nelson dirige o primeiro culto e Jesus batiza 2 pessoas com o Espírito Santo. Aleluia. A primeira pessoa foi irmã Zóia, que eu não sei se ainda tem a foto dela aqui na secretaria. Glória a Deus. A primeira foi irmã Zóia, que foi batizada com o Espírito Santo. Falou em outras línguas, ela era afrodescendente. E ali ela falou em dom de Deus. O outro não sabemos quem foi. E dali o evangelho se espalhou. Otton Nelson passou 15 anos
foi embora para a Bahia, fundar a Assembleia de Deus em Salvador, em 1930. Em 1931, chegou aqui o pastor Barros, e 2 anos depois que o pastor Barros chegou aqui em 31, em 33, a tocha do evangelho pentecostal chegou em São Miguel dos Campos. Quem pode dar glória ao nome de Jesus, irmãos? E nós estávamos no cativeiro, mas a Bíblia diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, cada um de nós éramos cativos, cada um de nós éramos presos pelo pecado, uns de um jeito, outros de outro, uns na idolatria, outros na feitiçaria, outros nos vícios, outros na imoralidade, outros na desonestidade. Cada um sabe qual era o seu cativeiro que vivia, mas Deus mandou alguém para trazer o evangelho para nós. E a Bíblia diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. Oh, aleluia! Hoje é noite, irmão, de alegria. Glória a Deus. Só não se emociona, glória a Deus, quem não nasceu de novo. Só não se alegra quem ainda está no cativeiro, porque quem já saiu do cativeiro dá glória ao nome santo de Jesus. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa língua se encheu de cântico, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua se encheu de cântico. Glória a Deus. Verdadeiramente, irmãos, é tempo de alegria, é tempo de cantar. Quem sabe nesta noite, irmãos, a tristeza tem tomado conta de muitos corações, o medo. Nós estamos num tempo que o povo está fazendo medo. Se os irmãos não sabem, esse medo que estão fazendo é programado, irmãos. A doença existe, mas a doença também foi programada para nos matar. Ou matar da doença, ou matar de medo. Os irmãos sabem que o medo, a ansiedade, ela baixa a imunidade. Você sabia disso, irmãos amados? Baixa a imunidade. E um povo assombrado é mais fácil de pegar a doença. Um povo ansioso é mais fácil de pegar a doença. Um povo preocupado é mais fácil de pegar a doença. Mas nós não vamos entrar na onda de Satanás. Nós vamos encher nossa boca de riso e nós vamos encher nossa língua de cântico, irmão. Aleluia. Oh, aleluia. O diabo quer que você se entristeça. A nova ordem mundial, a elite global, é projeto deles, pastor Jairo, que nós nos entristeçamos. É projeto deles, irmão. Eles querem diminuir a população mundial, eles querem diminuir o número de gente, porque eles dizem que eles só vão passar bem se a humanidade diminuir, se morrer. Quanto mais gente morrer, melhor para eles. Quem não morrer da doença, vai morrer de tristeza, vai morrer de opressão, vai morrer de imunidade baixa. Mas eu quero dizer à igreja: Satanás, saia da frente, porque esta igreja, ela está com a língua cheia de cântico e a boca cheia de riso. Quem canta, diz o hino, seus males espanta. Não é? Há uma melodia popular e um ditado popular. Eu fui, irmãos, a João Pessoa há uns 2 anos atrás ou 3, e eu fui no museu. Fui no museu onde outrora tinha sido um convento franciscano, hoje é um museu. E ali eu vi uma coisa que eu nunca vi. Eu vi ali um negócio de colocar partituras. Lá onde os monges cantavam no coro, tem até o nome, glória a Deus, deixa eu ver se eu acho o nome, de um móvel de colocar partitura. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O nome daquilo ali, meus amados irmãos, é facistol. É um móvel muito bonito, bem trabalhado do século XVIII, de colocar partitura. E no pé do móvel, um móvel bem trabalhado, tinha monstros mitológicos. Glória a Deus. E com a língua de fora, o móvel, os pés do móvel espremiam o pescoço dos monstros mitológicos e os monstros com a língua de fora. E eu perguntei ao guia,
Que coisa é essa? Esses monstros aqui no pé do móvel, porque eles estão com a língua de fora, pisados pelo móvel. E o guia me disse, é porque aqui se acreditava que quando se louvava a Deus, quando se cantava a Deus, o mal era esmagado, o mal era pisado, o mal era destruído. Aleluia! A nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico, vamos cantar, vamos dar glória a Jesus, vamos falar línguas estranhas, vamos profetizar, vamos cantar com fervor, vamos cantar com lágrima nos olhos, porque os monstros, os leviatãs, eles vão ser pisados em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor a este. Irmão, todo mundo vai ver quando a igreja está alegre, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, quando a igreja está feliz, quando a igreja está vitoriosa. A Bíblia diz, então se dizia entre as nações, ou entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Não olhe para a doença, não olhe para o medo do amanhã, não olhe, o nosso país está passando por uma fase mais difícil da sua história, irmãos. Glória a Deus. E muita gente está assombrada, meu Deus, depois do dia 7 de setembro. O que é que vai acontecer? Está ameaçando faltar alimento, está ameaçando pararem as estradas, estão ameaçando pararem o Brasil, pararem os hospitais, pararem as farmácias, parar tudo, meus amados irmãos. Mas eu quero profetizar para você, nossa vida está na mão do Senhor, irmãos. Deus proverá todas as coisas. Glória a Deus. Eu não sei se vocês têm visto, irmão, cada profecia na internet, cada uma pior do que a outra. Glória a Deus. Vai haver morte, vai haver miséria, vai haver não sei o quê. Meu Jesus amado, meu Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, haja o que houver, o Senhor está conosco. Você pode dar glória a Deus por isso, meus irmãos. Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tenham medo do amanhã, irmãos. Deus proverá. Se faltar alguma coisa, o corvo vai voar sobre a sua casa. Quem acredita no Deus de Elias, levante a voz, levante a mão e dê um glória para Jesus. Se faltar chuva na terra, se faltar cereais, Deus vai mandar o corvo na sua casa. Nem vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Quem recebe esta palavra, dê um glória para Jesus. O Senhor vai cuidar de você. A Bíblia diz, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo, o que, irmãos amados? Desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu sei que querem nos assombrar, eu sei que querem nos causar pânico, eu sei que querem nos causar pavor, mas a igreja tem um Deus que cuida dela. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso o que, meus amados irmãos? E por isso o que, meus amados irmãos? Estamos alegres. Estamos o que, irmãos? Paulo disse, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, o que, irmãos? Alegrai-vos. Está na forma imperativa. Deus manda você se alegrar. Deus manda você dar glória a Deus. Deus manda você cantar com fervor. Deus manda você manifestar os dons espirituais. A Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos o que, meus amados irmãos? Alegres. Aleluia. Mas, irmãos amados, o que eu acho interessante é a perfeição da palavra de Deus. No versículo 4 diz assim, faze-nos regressar do cativeiro outra vez, ó Senhor, como as correntes das águas
no sul. Nessa tradução diz: traze-nos outra vez. Irmãos, os cativeiros, eles não são só um na vida, não. A vida da gente é feita de montes e é feita de vales. Eu quero dizer, irmãos, que cativeiros, eles aparecem outras vezes. Cativeiros surgem outras vezes. Glória a Deus. Eu quero dizer que nesta noite, irmão, que as lutas, era bom que fosse uma só, fosse embora e nunca mais voltasse. Mas eu quero dizer, irmão, que luta não falta. Observe que o salmista, em meio à euforia, em meio à alegria, em meio a tanta coisa, ele diz: faze-nos regressar, ou traze-nos outra vez do cativeiro, ó Senhor. Talvez nessa noite tenha alguém aqui que está em cativeiro. Pastor, mas eu não sou desviado. Pastor, eu sou crente. Mas às vezes tem crente em cativeiro. Às vezes tem crente cativo pela tristeza, pelo dissabor, pelos contratempos. Quem sabe nessa noite você não teve coragem de dar um glória a Jesus. Todo mundo dando glória. Eu vi irmãs batendo palma, eu vi outras irmãs sendo renovadas, outros irmãos falando línguas. Mas quem sabe você se sente preso, você se sente detido, você se sente amarrado, você se sente aprisionado pelas lutas, pelas circunstâncias. Mas o salmista disse: traze-nos outras vezes. Jesus, me liberte outra vez. Oh, aleluia. Você nunca mais falou línguas estranhas. Tanta luta que você passou, incompreensões, calúnias, difamações, aleluia, tragédias. Quem sabe nessa pandemia você perdeu um ente querido, você perdeu seu pai, sua mãe, um irmão, um primo, uma prima, um amigo, e você está travado, aleluia, glória a Deus. Você está num cativeiro psicológico, você está num cativeiro emocional, você está num cativeiro espiritual. Mas Deus quer te arrancar desse cativeiro outra vez. Quem sabe você já foi um crente cheio do Espírito Santo, um crente que evangelizava, um crente que pregava, um crente que saía à rua, um crente que ia, aleluia, animado para todo lugar. E hoje você mal consegue vir à igreja, você mal consegue vir à Santa Ceia, você mal consegue vir ao culto do domingo à noite. É porque você está em cativeiro. Mas o salmista disse: traze-nos outra vez. Traga de novo, Senhor. Às vezes a igreja como um todo está no cativeiro. Às vezes a igreja, quem sabe a igreja do Brasil, talvez nós, igreja brasileira, estejamos em um cativeiro. Quando nós olhamos o nosso passado glorioso, quando nós olhamos os avivamentos, quando nós olhamos os despertamentos espirituais pelos quais passamos, e nós olhamos a realidade hoje, nós talvez estejamos no cativeiro. Mas eu profetizo pela Bíblia que o Senhor vai mover a mão e vai nos tirar do cativeiro. Traze-nos outra vez. Como diz outra tradução: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, ó Senhor. Outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Quantas vezes se fizerem necessárias, Deus vai tirar do cativeiro. Deus vai fazer você voltar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Jesus vai curar enfermidades, aleluia. Jesus vai fazer maravilha no meio do seu povo. Jesus vai dar entendimento a quem não tem entendimento espiritual. Jesus vai abrir a mente de quem tem a mente fechada. Jesus vai revelar coisas que precisam serem reveladas. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? As cadeias do cativeiro, elas serão quebradas outra vez. Faze-nos regressar outra vez. Quanta gente aprisionada, quantos crentes que estão presos,
Quantos crentes que estão cativos, desanimados. Glória a Jesus para sempre. Mas a Bíblia diz: faze-nos regressar outra vez do cativeiro ao Senhor. E ele diz: mas como as correntes do sul, que são as correntes do Negev. Lá no sul de Judá, irmão, tem um deserto. Eu passei nesse deserto, eu não vi as correntes porque eu passei em outro tempo. Mas existe lá, irmão, um deserto, irmão, pior do que o sertão de Alagoas, pior do que o sertão de Pernambuco. É seco vermelho, é da cor de fogo, é aquele barro vermelhado, aquela areia avermelhada, seca, só tem galho seco. Glória a Deus. Mas dizem que quando chove nas montanhas, ou quando é na primavera, que o vento aquece as montanhas do Hermon, diz que a neve derrete. E quando a neve derrete, irmãos, vira riacho. E os riachos se juntam no pé do deserto e eles vêm descendo de lá para cá. Um enchente eu já vi na internet. Um enchente, alguém já viu aquela enchente do Negev? Glória a Deus, vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo. E meus irmãos, tudo que está seco fica verde. Alamadaraço e decanta. Durinice lemar e demenecia. Aleluia. Eu vi o jardim na internet, irmão, de flores, a coisa mais linda. Flores no deserto. Porque o rio corre, o rio desce, o deserto volta a ser verde, o deserto fica florido, o deserto fica cheio de flores perfumadas. E eu quero profetizar pelas sagradas escrituras que esse deserto da tua vida, ele vai florescer. As águas do sul, as correntes do Negev, do poder do Espírito Santo, elas vão descer sobre nós. Quem está triste, levante a cabeça. As lutas te entristeceram, as perdas te entristeceram, os problemas te entristeceram, deixaram você como um deserto, deixaram você seco, deixaram você árido, deixaram você triste. Mas a Bíblia diz: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, ó Senhor, como as correntes do sul. As correntezas, as águas, oh aleluia. Eu quero dizer à igreja que sequidão não é novidade. Quantos anos nós estamos fazendo aqui? 88. Em Alagoas, 106. No Brasil, 110. Se tem alguma seca, não é novidade. Porque a igreja, irmão, em Pentecoste, quando você lê o livro de Atos, como era a igreja no Pentecoste? Hein? A igreja, diz a Bíblia, que até a sombra de Pedro, que era que acontecia, irmãos, quando Pedro passava nas ruas, o povo botava os aleijados, botava os doentes, era assim ou não é? Porque a sombra de Pedro. Curado. Numa pregação só, quantas almas aceitaram Jesus no dia de Pentecoste? Quantas almas, irmãos? Quase 3.000. E depois que ele curou o aleijado, em nome de Jesus, naquele dia que o aleijado foi curado, mais quantas pessoas se renderam? Mais 2.000. Em 2 cultos, 5.000 almas. A Bíblia diz que em cada alma havia temor. É verdade ou não, irmãos amados? Todo mundo era crente. E se aparecesse um fingido, como Ananias e Safira, o que era que acontecia com eles? Se aparecesse um fingido, irmãos, morria. Oh, que igreja viva, oh, que igreja santa. A Bíblia diz que eles perseveravam, aleluia, na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Todo mundo era unido, todo mundo tinha paz uns com os outros, na comunhão, no partir do pão. Eu estou vendo aqui a mesa do Senhor, aleluia. Eles não perdiam Santa Ceia, e a ceia lá era todo domingo. A gente é de mês em mês, mas a ceia lá era todo primeiro dia da semana, aleluia. Eles se repartiam. A Bíblia diz que eles dividiam o pão com os necessitados. A Bíblia diz, irmão, que eles viviam na doutrina, eles gostavam de doutrina, eles gostavam de palavra, eles gostavam de fogo, eles gostavam de oração. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, na comunhão. Glória a Deus.
Mas quando é 60 anos depois, 60 anos depois, as igrejas já não estavam as mesmas. Vocês estão lembrados do Apocalipse? Das 7 igrejas da Ásia. Quem já leu as 7 igrejas da Ásia? Levante a mão. Quem já leu? Quem não leu, cuide em ler. A igreja de Éfeso só escapou, ou só escaparam 2 igrejas, que foi Filadélfia e Esmirna. As outras todas estavam contaminadas. 60 anos depois do Pentecoste, 60 anos depois do grande avivamento, 60 anos depois daquele verdor, daquele jardim, glória a Deus. Agora o Senhor Jesus manda João escrever à igreja de Éfeso e diz: Éfeso, eu tenho contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor. Tu já não me amas mais como me amavas. Tu já não me amas mais. Aleluia. Já não era mais um jardim. Já não era mais uma beleza. Quando Jesus escreve para a igreja de Pérgamo, o que é que Jesus diz à igreja de Pérgamo? Jesus diz: olha, tu tens lá os que seguem a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, que ensinam a prostituição, que ensina que não existe pecado, que ensina que o pecado não faz mal, eram gnósticos que estavam dentro da igreja com a doutrina de Balaão e com a doutrina dos nicolaítas. Quando Jesus escreve à igreja de Sardes, ou de Tiatira, Jesus diz: tu tem lá Jezabel, mulher que se diz o que, igreja? Profetiza, engana, meus servos. O engano estava na igreja. Uma profetisa falsa, uma doutrina falsa, de um povo no pecado, na prostituição, na idolatria, e eles achavam que estavam bem. Na igreja de Sardes, Jesus disse: tu tem nome de que vives, mas estás o que, meus amados irmãos? Estás morto. Só o nome, aleluia. Só o nome de crente. Só o nome de igreja pentecostal, aleluia. Mas estavam mortos espiritualmente. Quanta gente morta nesses últimos dias. Quantos crentes mortos, até obreiros mortos nesses últimos dias, com o nome que vive. Parece que o Senhor nos abandonou. Parece que nunca mais a igreja volta ao seu vigor. Parece que a igreja nunca mais volta à sua santidade. Quando Jesus escreve para a igreja de Laodiceia, Jesus diz assim: tu nem és frio, nem o quê? Nem és quente, mas és o quê? Morno. E porque tu és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Oh Jesus, um perdeu o amor, a outra tem a doutrina dos nicolaítas, a outra tem a doutrina de Jezabel, a outra tem nome que vive, mas está morto, e a outra, o que é que acontece? Morno, a ponto de ser o que a igreja? Vomitado. Mas o salmista disse: traze-nos outra vez. Quem acredita que Deus muda quadro? Quem acredita que Deus interfere? Dê um glória para Jesus. Só quem acredita na ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Mas eu tenho uma notícia boa para dar à igreja. Quem quer notícia boa? Foi fraco, parece que vocês estão tão acostumados com notícia ruim. Vocês estão muito ligados na Globo, glória a Deus. Quem quer notícia boa? Quem quer uma notícia boa? Aleluia. Pastor Jairo, quando Jesus escreve a primeira carta à igreja de Éfeso, Jesus disse uma coisa que pouca gente presta atenção. Logo na saudação, logo na introdução, Jesus diz assim: eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aleluia. Repita comigo, disse Jesus. Foi fraco, eu vou terminar daqui a pouco. Disse Jesus: eu sou aquele que anda no meio de quantos castiçais?
De quantos castiçais? Dos 7. Se eu fosse Jesus, eu só ia andar em Esmirna e só ia andar em Filadélfia. Mas Jesus disse: eu sou aquele que anda nos 7. Se faltar o amor, ele não deixa de andar. Se aparecer a doutrina dos nicolaítas, se aparecer a doutrina de Balaão, ele não deixa de andar. Se aparecer a doutrina de Jezabel, se aparecer o pecado, ele não deixa de andar. E se aparecer os mortos com o nome de que vive, ele não deixa de andar. E se a igreja ficar morna, ele pode até vomitar alguém, mas ele não deixa de andar. E eu quero profetizar que o Senhor está andando no meio da igreja. Ele anda nas 7 igrejas. Quem acredita que Jesus ainda está aqui conosco depois de 88 anos, apesar de todas as lutas que a igreja passou e passa e vai passar, mas Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Num abrir e fechar de olhos, as águas começam a vir. Interessante é que as águas, elas vêm sem chuva. A neve derrete lá no Hermon, glória a Deus, e ela vai descendo. Quando você menos esperar, você vai sentir as águas do Espírito Santo tocando no seu coração. Eu não posso fazer isso, pastor Jairo não pode fazer isso, os pastores, os presbíteros não podem fazer isso, mas o Senhor pode. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, ó Senhor, como as correntes do Negev. De repente vem um avivamento, de repente vem um sopro do Espírito Santo, de repente os céus se abrem, de repente Jesus volta a batizar com o Espírito Santo. De repente Jesus começa a levantar moças pregadoras. De repente Jesus começa a levantar rapazes pregadores. De repente Jesus levanta cantores com unção espiritual. De repente há um reboliço na igreja. E as correntes do sul, as correntezas de águas do sul, elas começam a encher a igreja. E o jardim de Deus começa a renovar. Faze-nos regressar outra vez. Faze-nos regressar outra vez. Outra vez. Não deixa a igreja, aconteça o que acontecer, não saia da posição, porque quando a corrente de água chegar, quando as correntezas do Negev chegar, vai lhe encontrar no seu lugar. Vai lhe encontrar na posição. Eu quero ver a mão de quem quer receber as correntezas de água. Quem quer de 3, glória a Deus, um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Não saia do Negev, não saia do deserto, mesmo que tudo esteja seco, mesmo que tudo esteja esturricado, não saia, porque as águas virão. As águas virão. As águas virão, as águas virão, as águas virão. A Bíblia diz que ao cheiro das águas brotará e dará raízes como a planta. Não precisa nem da água, basta o cheiro das águas. Basta o cheiro das águas. Essas águas são o Espírito Santo de Deus. Essas águas são o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você está sentindo o cheiro dessas águas. É só o cheiro da água. E segundo a ciência, está comprovado que é isso mesmo. Eu vi há poucos dias alguém falando que o cheiro das águas, só o cheiro, só a aproximação da água já começa a dar vida. Já começa a dar vida. Já começa a dar vida. Glória a Deus. E eu quero dizer a vocês, irmão, que o cheiro da água faz muita coisa. O cheiro das águas, ao cheiro, está escrito em Jó 14, ao cheiro das águas brotará. Irmãos, fica no teu lugar. Pastor Livino,
Ele foi para o Juazeiro, quando era incrédulo, ele e seu pai. E eles chegaram em Pernambuco a pé, só os dois. O pai e o filho pagaram uma promessa que tinham feito com o padre do Juazeiro. Coitado cego, sem conhecer o evangelho, não conhecia Jesus. E foram, e quando chegaram em Pernambuco, perto de, não sei se de Exu, aí tinha um riacho seco, noite de lua, e eles foram dormir no riacho seco. Areinha fina, e eles se deitaram ali. E meus irmãos, que quando foi de madrugada, as cobras correndo, passando por cima deles. Era uma cobra, tanta cobra passando, não mordiam, só passava na carreira. Caranguejeira passando na carreira, e inseto, e lagartixa, tudo correndo na doidice, passando por cima dele da areia do rio. E ele se acordou assombrado, o pai se acordou e disse: Livino, meu filho, vamos sair daqui agora. Por quê? Pai, que tanta cobra é essa? Pai, que tanta caranguejeira é essa? Pai, porque esses bichos estão doidos correndo? O velho disse: meu filho, é que vai vir água por aí. Quando os bichos sabem que vem água, eles saem do meio. Cobra, caranguejeira, serpente, aleluia. Mas pai, não tem nem sinal de chuva. Meu filho, mas choveu na cabeceira do rio. E vamos sair ligeiro. Irmão, só deu tempo sair, a tromba d'água desceu, arrastando tudo. E eu profetizo que a tromba d'água de Jeová está descendo pela Sagrada Escritura. Quem acredita, dê um glória a Deus bem alto. Fica no teu lugar que as caranguejeiras vão correr. Aleluia, louvado seja Deus. As serpentes vão correr da tua vida, e Deus vai ser glorificado, porque Deus vai fazer o cheiro das águas chegar na igreja. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Glória a Deus. Eu estou acreditando em um derramamento das águas do Espírito Santo na igreja. Faze-nos regressar outra vez. Se você está se sentindo no cativeiro, se você está se sentindo aprisionado por alguma circunstância, por alguma coisa, eu profetizo o cheiro das águas. Quem acredita, dê um glória para Jesus bem forte nessa noite. Jó, você quer se entregar para Jesus hoje? Venha, meu filho, aleluia. Ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Você vai brotar. Você vai ser um vaso na mão do Senhor. Você já foi crente, não foi? Já foi crente em Jesus? Já foi crente? Já foi batizado com o Espírito Santo? Pois Jesus te batiza com o Espírito Santo e com fogo. E tu vais ser uma planta bonita aqui nesta casa. Vamos ficar de pé, não é para terminar o culto não, é para orar por essa vida. Se ajoelhe, meu filho, peça perdão a Jesus e diga: Espírito Santo, passa tuas águas na minha vida, assim como passa no Negev, passa tuas águas na minha vida. Louvado seja o nome de Jesus para sempre e eternamente. Glória a Deus, eternamente. Meu querido, venha fazer uma oração. Glória a Deus. Depois o pastor Jário vai continuar, porque eu sei que ainda tem bênção, ainda tem louvor, ainda tem alguma coisa. Quem pode dar glória ao nome santo de Jesus, irmãos? Meu Senhor e meu Deus, neste momento, Senhor, te apresentamos, Pai, esta vida. Oh, Senhor amado, que está se reconciliando contigo. Oh, Pai querido e santo, perdoa os seus pecados, Senhor. Escreve o seu nome no livro da vida, Senhor, e ajuda, Pai, para que ele possa, Senhor, permanecer até o fim. Vai ajudando, vai dando força, Senhor. Oh, Senhor, vai, Senhor, moldando para esta vida, Senhor, transformando por completo. Pai querido, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esta vida. Obrigado por estar aqui nesta noite, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém.